Essa reportagem que está na nossa página do UOL, essa declaração que ele deu foi até a TV Globo News, que ele deu uma declaração falando o seguinte, que não é possível, Mota defende Bolsonaro. Na verdade, eu falei Eduardo Bolsonaro, não, foi o próprio Bolsonaro. Ele defendeu o Bolsonaro dizendo o seguinte, que não é possível você dar um golpe estando em outro país. Essa é a justificativa que, inclusive, Bolsonaro tem dado sempre, né? Falando que ele não estava no Brasil. E o Hugo Mota foi nessa linha. Saiu em defesa de Jair Bolsonaro ao comentar a trama golpista e afirmou que o ex-presidente não poderia ter participado ativamente porque ele estava fora do Brasil. Ele disse, abre aspas, temos que, de certa forma, olhar a situação por um ângulo, porque o presidente estava fora do país. Ele não estava aqui tramando. Não tem como você dar um golpe estando em outro país. Penso que há papéis ali, nós precisamos diferenciar. Acho que o papel dele foi muito mais de conivência do que de atuação. E é importante que isso fique bem explicado para, ao final, não se cometa injustiça com ninguém. O que ele quer com essa frase, hein, Josias? É uma frase infeliz, né, Fabiola? Não é possível retirar o Bolsonaro desse enredo golpista, mas o Hugo Mota, desde que assumiu a presidência da Câmara, ele se equilibra ali numa corda bamba, ora fazendo declarações simpáticas ao governo, ora contemplando os interesses do bolsonarismo. E é muito difícil isso, né? Uma hora um homem público precisa tomar uma decisão, e é uma decisão mais grave do que simplesmente optar por uma gravata vermelha ou uma gravata azul. Não se trata de escolher uma gravata ou escolher o sentido em que você vai abotoar a camisa, se de baixo para cima ou de cima para baixo. São decisões mais graves, não é? E o Hugo Mota já, numa entrevista de fevereiro, logo depois de tomar posse como presidente da Câmara, ele, que teve votos de todos os segmentos do Legislativo, ele teve votos da facção bolsonarista, teve votos do PT, ele teve muitos votos, chegou à presidência da Câmara, acomodando esses interesses difusos, né? E ele deu uma entrevista, me lembro bem, ele dizia que não houve uma tentativa de golpe no 8 de janeiro, que aquela invasão aos três poderes não foi uma tentativa de golpe, que, na verdade, aquilo foi uma ação reprovável, mas que o Supremo estava exagerando nas punições, que era preciso entender que aquilo não foi uma tentativa de golpe. E aí ele contemporizou em relação ao Bolsonaro. Ele dizia nessa entrevista que não achava que para 2026 haveria outra liderança que conseguisse furar essa disputa entre os dois líderes maiores que ele enxergava no país, o Lula e o Bolsonaro. Quer dizer, depois de tudo que se observou, ele ainda considerava o Bolsonaro como um grande líder, respeitável, e equiparava o Bolsonaro ao Lula. E ele é preciso lembrar sempre, né? Ele é do Republicanos, ele é do partido do Tarcísio. Hoje, e o Tarcísio é enfim, a opção preferencial aí do Centrão para a presidência da República, é mais opção do que o próprio Tarcísio, que já não considera tão enfaticamente o Palácio como uma opção para ele, né? E hoje o Hugo Mota tem dificuldades para manter esse equilíbrio que ele tenta cultivar, né? Ele tem que se decidir. Ou houve uma tentativa de golpe e o 8 de janeiro está inserido nessa tentativa de golpe, ou não houve, né? Ele precisa se definir. E um presidente da Câmara não pode contemporizar com uma liderança precária como a do Bolsonaro. Mas é o que ele tenta fazer cotidianamente. Ele aprova a emergência para anistia, para a proposta de anistia, depois converte a anistia numa redução de penas, agora ele tenta negociar com o Senado, que já não parece tão convencido de que deva aprovar esse projeto, né? Então ele fica fazendo homenagens frequentemente ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, e não dá, Fabiola, alguém que se dispõe ou que pretenda ser um líder político não pode ficar fazendo essas concessões ao que não merece concessão. Houve uma tentativa de golpe no Brasil, o líder dessa organização criminosa golpista é o Bolsonaro, já foi condenado a 27 anos de cana, e a essa altura não dá para ficar fazendo esses contorcionismos
analíticos. E Hugo Mota precisa se conscientizar disso, Fabíola. Chegou a hora.